A mídia inglesa reconheceu o tamanho do Real Madrid e a força do elenco merengue. Apesar da provocação inicial, o Manchester City acabou sofrendo com a qualidade dos jogadores do time espanhol. O debate entre os comentaristas foi intenso, com alguns minimizando a provocação como algo apenas da torcida e outros apontando que o próprio clube teve participação ao publicar a imagem no Instagram oficial. O jogo foi um verdadeiro teste de mentalidade. O City, comandado por Guardiola, pressionou e chegou a tomar a dianteira no placar. Haaland balançou as redes e a torcida inglesa foi ao delírio. No entanto, o futebol tem suas ironias, e quem riu por último foi Vinícius Júnior. O brasileiro demonstrou frieza e classe ao conduzir a equipe madridista rumo à virada. A resposta do Real Madrid veio nos minutos finais. Em uma jogada eletrizante, Bellingham apareceu como um autêntico artilheiro e garantiu a virada histórica. A comemoração foi digna da grandeza do momento, com os jogadores vibrando intensamente e os torcedores do City, que antes estavam em êxtase, agora completamente desolados. As câmeras flagraram Mbappé comemorando no banco de reservas, recém-chegado ao Real Madrid. Ele está começando a vivenciar a mística do clube na Champions League. Seu entusiasmo ao vibrar com os companheiros demonstrou que ele já se sente parte da equipe e entende o que significa vestir a camisa merengue. Outro detalhe curioso foi a reação de Ederson após o terceiro gol do Real Madrid. O goleiro brasileiro ficou inconformado com o desfecho da partida, mostrando a frustração de uma equipe que acreditava na classificação. O City, que vinha dominando o futebol europeu nas últimas temporadas, encontrou um adversário que se recusa a cair. O técnico Pep Guardiola, mesmo abalado pela derrota, reconheceu o mérito de Vinícius Júnior e admitiu que o bandeirão pode ter sido um fator motivacional para o brasileiro. O treinador sabe que, em jogos de alto nível, qualquer detalhe pode fazer a diferença. E provocar um jogador como Vinícius pode não ter sido a melhor estratégia. Thibaut Courtois também comentou sobre a polêmica do bandeirão. O goleiro belga afirmou que não sabia se Vinícius Júnior tinha entendido completamente a provocação, já que o brasileiro não é fluente em inglês. No entanto, independentemente da língua, a mensagem foi captada e respondida dentro de campo da melhor maneira possível. A provocação e a resposta imediata do Real Madrid mostram como o futebol é um esporte de momentos. A tentativa do City de entrar na mente do adversário acabou tendo um efeito contrário, servindo de combustível para um dos maiores talentos da atualidade. Rodri, um dos pilares do Manchester City, foi um dos jogadores que mais sentiu a derrota. O volante espanhol, sempre sólido no meio-campo, teve dificuldades para conter a movimentação do ataque merengue. A imagem dele, desolado após o apito final, rodou o mundo e simbolizou o impacto da virada. O torcedor do Real Madrid, acostumado com grandes noites de Champions League, celebrou mais uma jornada inesquecível. O estádio Etihad, que antes pulsava com a energia dos torcedores do City, se tornou um cenário de festa para os madridistas que viajaram para apoiar a equipe. A rivalidade entre Real Madrid e Manchester City cresce a cada temporada. Os confrontos entre essas equipes têm se tornado verdadeiros clássicos do futebol europeu, com partidas sempre equilibradas e decididas nos detalhes. Desta vez, o peso da camisa e a mentalidade vencedora dos jogadores merengues prevaleceram. A atuação de Vinícius Júnior reforça sua candidatura ao prêmio de melhor jogador do mundo. O brasileiro já mostrou em outras ocasiões que é decisivo, mas partidas como essa consolidam ainda mais sua posição entre os principais nomes do futebol mundial. O Real Madrid segue vivo na Champions League e continua a busca pelo título, alimentado pela fome de conquistas e pela mentalidade inabalável. Os jogadores sabem que a competição ainda reserva desafios complicados, mas a confiança da equipe está em alta após uma vitória tão expressiva. Os torcedores do Manchester City agora precisam lidar com a frustração. O time de Guardiola, que encantou o mundo com seu futebol nos últimos anos,
viu mais uma vez o Real Madrid se tornar uma pedra no sapato. A eliminação tem um gosto amargo, principalmente por ter vindo de uma maneira tão dolorosa. Enquanto isso, no vestiário do Real Madrid, a festa foi completa. Jogadores, comissão técnica e torcedores celebraram juntos mais uma vitória épica. O ambiente do clube segue fortalecido, e os merengues já miram o próximo desafio em busca da 15ª Champions League de sua história. Para Vinícius Júnior, esse jogo foi mais uma prova de que ele está no topo do futebol mundial. A provocação do City não abalou sua confiança, e ele respondeu da única maneira que sabe, jogando um futebol de alto nível e liderando o Real Madrid rumo à vitória.